É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje é 7 de fevereiro de 2026. Hoje é sábado. Agora é 8 horas e 29 minutos da noite, aqui em Guajará-Mirim, né? Minha cidade, estado de Rondônia. Cidade esta com mais ou menos 47 mil habitantes. E estamos a 335 quilômetros de distância da nossa capital, Porto Velho. Fazemos fronteira com o país da Bolívia, separado pelo grande rio Mamoré. Gente, meu nome é Neurimar de Lima Viana, tenho um canal, um outro canal no YouTube antigo, né? Chamado Neurimar Vídeos. Tenho a minha página no Facebook, o nome é Neurimar de Lima Viana, o meu perfil, né, no Facebook. E é isso aí, gente. Esse canal aqui é para a gente refletir sobre a Bíblia, né, sobre depressão, essas coisas. Como eu já relatei para vocês, né, um vídeo eu falo sobre reflexão bíblica, né, e o outro é uma reflexão sobre a doença, esclarecimento, o que eu posso, usando a minha experiência própria, né, de anos de luta, né, de tratamento, de sofrimento, que tenho passado, mas tenho vencido também, graças a Deus. Eu sofri muito na época que eu não tinha tratamento, né, mas mesmo no período já pós-tratamento, a gente tem recaída, dependendo da situação que a gente passe. Acontece da gente, mesmo tomando remédio, ter recaída, né, mas é só não desistir, né? Não desistir de Deus, não desistir da fé e não desistir do tratamento. Quando eu falo desistir de Deus, gente, eu não estou me referindo à religião, não, tá? Você que se quiser ir em alguma igreja, você vá. É porque eu já faz 20 anos que eu saí de religião. Para mim, nenhuma religião presta. O meu negócio é Deus, e o que eu indico para qualquer um de vocês busque a Deus em casa. Se tiver uma pessoa, um crente de verdade, um cristão de verdade, aí sim você se orienta por ele, porque a maioria das denominações hoje estão levando mais pessoas para o inferno do que para o céu. Então, busque Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, né? João 14, sempre eu estou citando essa passagem aqui. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre depressão, né? Então, o título de hoje é falando de depressão através do Google, né? Analisando, deixa eu ver aqui. O título aqui hoje é falando de depressão com apoio do Google, através do Google, né? Falando de depressão através do Google, ou seja, com apoio, com a pesquisa do Google, né? Porque eu sempre venho citando aqui tudo que já aconteceu comigo, né? Praticamente eu já falei, né, aqui em outros vídeos, né? Na minha adolescência, que quando eu desenvolvi essa doença, ninguém nem sabia o que era isso, né? Isso foi lá 37 anos atrás. Eu tenho 51 anos agora. É uma doença que tira toda a paz da pessoa, né? Tira todo o ânimo da pessoa fazer as coisas, né? Tira a concentração. Quem estuda, quem faz essas coisas, quem dá aula ou estuda, ou precisa da mente para qualquer coisa, fica amarrado, porque a concentração, a memória também vai tudo pro beleléu, né? Quando a gente está mal, quando a gente não tem tratamento, quando a gente não está bem mesmo. O desânimo é total, né? Os pensamentos negativos, pensamento de culpa, coisas que a gente fez lá no passado, que nem se lembrava mais. Parece que o espírito do maligno, ele vem trazendo. A gente não lembra de nada de bom que a gente fez. O diabo... Porque o que eu vou falar hoje aqui, gente, é sobre o lado espiritual. O primeiro tema aqui que eu vou falar hoje é o lado espiritual na depressão, porque na depressão existe sim presença diabólica. Existe uma forte presença diabólica que faz muitos
grande parte dos sintomas do deprimido, do esquizofrênico, são ataques espirituais de demônios para tentar fazer com que as pessoas percam a esperança de viver, né? E venha a ceifar suas próprias vidas e assim não tenha salvação, né? Então, as pessoas, quem tem depressão é uma doença na alma. Agora o problema é que os especialistas, né, os psicólogos, os psiquiatras, toda a área de medicina que trata, né, que trata a depressão, que faz esse tratamento desde dos sintomas, né, as causas são causas da vida, né, gente? Agora os sintomas que são tratados pelos psiquiatras, pelos psicólogos, né, no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, mas esse lado espiritual, dificilmente você vai ver um psiquiatra falar, ou uma psicóloga, porque na verdade a maioria deles já são espíritas, né? E eu estou com 24 anos que faço tratamento particular e pelo CAPS, porque o meu psiquiatra é particular. O CAPS aqui em Guajará-Mirim nunca deu certo. Nunca deu certo. A prefeitura traz, aí vem uma ou duas vezes, não vem mais, aí nunca dá certo. Ou o CAPS leva o paciente de Guajará-Mirim pelo SUS para Porto Velho, para ser atendido pelo SUS lá, o psiquiatra lá em Porto Velho, ou o paciente tem que arrumar dinheiro da família, sei lá de onde for, para ir com um particular em Porto Velho, que nem minha família me ajuda quando eu tenho que ir, que é necessário eu ir. Então, só para vocês terem uma ideia, a consulta é R$ 600 hoje. Aí você tem que comprar remédio, aí como é minha família que paga o carro, é o meu irmão que leva, a gente não paga, mas ainda tem o custo do carro, né? Se você for pagar do seu bolso, você vai pagar de Uber aí, ou de gasolina, uns R$ 400 de gasolina. Se for de Uber, você vai pagar uns R$ 500 e 600, porque sempre a minha esposa vai comigo. Então é assim, gente. Tratamento para depressão também não é fácil, não. Tem muitas doenças caras, né? Remédios caros, tratamentos caros, né? Que é até por isso que as pessoas morrem, porque o que eu vejo de pessoas pedindo, e às vezes até golpe também, se aproveitando, pessoas que usam imagem de criança com câncer, pessoas com câncer, velhinhos pedindo, passando fome em casa de idoso e tal. Um dia desse eu doei numa casa de idosos, aí depois fui pesquisar, era um golpe, caí no golpe. Aí quando eu vejo agora aquelas crianças pedindo, mulher, rapazes, às vezes até é verdade, e eu fico com medo de doar e cair no golpe de novo. Então, gente, vamos aqui, eu abri aqui uma pesquisa no Google sobre a doença, como é que é o lado espiritual da depressão, né? Eu abri uma pesquisa do Google aqui, através da inteligência artificial, né? Então, agora eu vou usar aqui um pouco da técnica, a parte clínica, né? Porque aqui é comparado com as análises clínicas dos médicos. Então, não é eu falando, é como se fosse um médico falando, né? Um psiquiatra ou uma psicóloga, né? Então, eu perguntei, né? A depressão, ela é espiritual também? Vamos ver o que o Google respondeu. O Google respondeu assim, a IA, né? Inteligência artificial. A depressão é uma doença complexa e multifacetada,
que além dos fatores biológicos e psicológicos, pode ter uma dimensão espiritual, manifestando-se como perda de sentido, propósito e vitalidade. Está vendo? É o Google que está falando. Que tem uma dimensão espiritual, manifestando-se como perda de sentido, propósito e vitalidade. Tudo isso é coisa da alma, tá, gente? Você percebe. Um dia desse eu falei num vídeo aqui, eu estava falando reflexão bíblica, que o ouvido nosso é a janela, é a boca da alma. O ouvido, o nosso ouvido é a boca da alma. Então você ouve a palavra de Deus, você se alimenta pelo ouvido. Então o alimento da alma, que é a palavra de Deus, você se alimenta pelo ouvido. Ou seja, a boca da alma é o ouvido. E a janela da alma é os nossos olhos. Você pode olhar para uma pessoa, hoje eu estou bem, graças a Deus. Meus olhos estão firmes. Meus olhos estão normais. Mas quando eu estou doente, você pode chegar na presença de qualquer um deprimido, que os olhos dele é de tristeza profunda, de angústia nos olhos. Porque o olho nosso, ele é o reflexo da nossa alma. Você pode chegar numa pessoa que está eufórica, com alegria, assim, que ganhou algo, que passou numa formatura, que venceu alguma coisa. Você olha no olho dessa pessoa, o reflexo da alma dele, se reflete nos olhos, em alegria. Os olhos transmitem alegria, chega, brilha de alegria. O olho do deprimido, você já viu aquele olho de peixe morto, quando está para vender ali? O peixe, quando está na banca ali, você vê como é que o olho dele fica cinzento? Pois é. Teve um período da minha vida que eu estava tão mal, que eu me olhava no espelho e eu via o meu olho cinzento. Até o brilho do olho do deprimido ele perde, porque é a alma dele que está doente também. Então, a nossa fala é a alma falando. Quando nós ouvimos, é a alma ouvindo. Então, quando a alma adoece, o corpo adoece. E juntamente a cabeça. O centro da alma é a cabeça, é o coração. Então, vamos lá, né? Pode ter uma dimensão espiritual, manifestando-se como perda de sentido, propósito e vitalidade. A gente perde propósito, vitalidade é a força, o ânimo. A pessoa perde, não tem mais vontade de nada, quer parar em tudo, quer entrar num quarto, não quer mais nada, não tem. Se a pessoa não levar essa pessoa para um tratamento, seja um jovem, um rapaz, um homem, uma mulher, um idoso, muitas vezes, se deixar a pessoa fazer a vontade dele, ele não sai mais do quarto, não quer mais tomar banho, não quer. Alguns não comem, outros comem demais. Vamos continuar aqui. O que a inteligência artificial relata aqui: a espiritualidade pode ser uma ferramenta de enfrentamento, mas o tratamento deve ser integral, combinando ajuda médica e psicológica com suporte espiritual. Com licença. Então, a própria inteligência artificial, o próprio Google está reconhecendo, né? Então, se o Google reconhece que é uma doença que atinge a alma e tem origem espiritual, demoníaca, não é os espíritos que assolam o deprimido e o esquizofrênico, não é de Deus, é o espírito do diabo mesmo. É espírito destruidor, é espírito que vem para destruir, para acabar com a pessoa. Se a pessoa não se agarrar com Deus, com todas as forças, e buscar tratamento sério, e se ficar brincando, corre o risco até de ficar possuído, que nem a gente vê naqueles filmes
de exorcismo ali, né, baseado em fatos reais, aquelas meninas, aquelas pessoas que ficaram possuídas, que viraram filmes, né, alguns aterrorizantes, né, até pesado, porque o que o diabo, o demônio faz com a pessoa, você vê que ele, quando ele, até nos filmes, eles falam, o que eles falam? É matar, ele quer matar. Toda vez que o demônio entra numa pessoa, também que não esteja endemoniado, que seja outro caso isolado, sempre que o demônio fala é em levar, matar a pessoa, entendeu? Então a finalidade do diabo sempre é essa, é destruir, é matar, e quando a depressão torna o nosso corpo e a nossa mente e a nossa resistência espiritual muito mais frágil. Então, nós nos tornamos um alvo muito mais frágil, o deprimido, o esquizofrênico. Eu vi umas 3 mulheres aqui em Guajará-Mirim. Vocês já devem ter visto aí na cidade de vocês ou não, dependendo da cidade. Mulheres que ficaram doentes, depressivos, a maioria esquizofrenia, e andavam nuas aqui em Guajará-Mirim. Nuas, aí, inclusive uma era parente da minha esposa. E não adiantava não. O bombeiro pegava, levava para o hospital, vestia uma roupa, daí a pouco quando soltava, estava na rua de novo. Tinha uma baixinha aqui, que faz uns 30 anos atrás, 32 anos atrás, 30 anos atrás, entendeu? Ela tinha um demônio que fazia ela correr para trás, nua. Ela só andava nua. Ela era possuída 24 horas. Ela andava todo o tempo possuída. E esse demônio entrou ela não nasceu endemoniada. Esse demônio nasceu de uma depressão, de uma esquizofrenia que não foi cuidada. E a família, muitas vezes, não sabe lidar, muitas vezes leva na bruxaria. E levar na bruxaria não vai resolver, muitas vezes piora. E eu não sei nem falar para vocês de onde levar, se for o caso de levar para orar, porque até os pastores são tudo corruptos hoje, endiabrado e só vive em pecado de adultério, entendeu? Roubando o dinheiro dos pobres que frequentam as igrejas dele. Aí fica até difícil eu falar para vocês, porque aqui falam a espiritualidade pode ser uma ferramenta de enfrentamento, mas o tratamento deve ser integral, né? Então diz aqui, a espiritualidade pode ser uma ferramenta de enfrentamento, mas eles não falam que tipo de tratamento espiritual, né? Porque tem várias ramificações, né, de espiritualidade, né, gente? Porque tem a espiritualidade que a gente chama de negra, né? E a espiritualidade tem a espiritualidade do lado de Deus e tem a espiritualidade do lado do demônio, né? Então muitas pessoas da alta sociedade vão buscar no espiritismo, né, uma solução, né? Às vezes quem já vive perto do espiritismo ou vive por lá, já fica por lá mesmo, vai buscar ajuda por lá mesmo. Quem é do candomblé e tem família no candomblé, já vai buscar por lá mesmo. Porque aqui não define qual é o tipo de espiritualidade, né? Então, cada um entende como quer, né? Então, eu vou levar na bruxaria, vou levar no espiritismo, vou levar numa igreja, vou levar no candomblé, na quimbanda, na umbanda. Gente, tipo assim, eu não vou aqui me comprometer. Isso aí fica a critério de cada um que está com seu parente
Mas o que eu recomendo, por precaução mesmo, busca Deus em casa. Busca Deus em casa. Se você conhece uma mulher de Deus ou um homem de Deus, não traga qualquer pastor, não. Se for um homem de Deus, um pastor homem de Deus, que você saiba que ele tem, que ele tem frutos de Deus, é um homem de Deus, pode chamar que vai funcionar. Entendeu? Eu não sei se padre vai funcionar, não sei se um candomblessista vai funcionar, porque, entendeu? Mas isso vai da fé também. Você tem fé? A fé é quem vai determinar também, né? Traga um padre se você tiver fé, mas a prioridade que diz, ó, mas o tratamento deve ser integral. O que é integral, gente? Mantida. Tem pessoas que começam o tratamento, depois fica com raiva porque o remédio não serviu. E não é assim, não é de cara que o remédio serve, não. Para mim acertar o meu remédio foi umas 3 tentativas. E tem gente que já quer de cara, porque a enfermidade mais difícil de lidar, uma das mais difíceis, é a depressão. Porque ela é muito complexa, que nem falou aqui, ó, a depressão é uma doença complexa, aqui no início da leitura aqui. E multifacetada, que além dos fatores biológicos e psicológicos, pode ter uma dimensão espiritual, manifestando-se como perda de sentido, propósito e vitalidade. Com licença, gente. Mas, se você sentir que tem algo pesado querendo agindo na vida do seu ente querido, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, seja lá de quem for que estiver doente, chame alguém que entenda dessas forças malignas, entendeu? Para que possa ajudar, principalmente pessoas que têm ligação com Deus, tá? Uma pessoa de Deus, não estou falando de pastor não, estou falando de uma pessoa de Deus. E o pior é que está difícil hoje, uma pessoa de Deus, de verdade, né? Com o poder de chegar e repreender todas as forças malignas. Não quer dizer que vai curar de uma vez o seu filho, sua filha, ou quem quer que seja, mas que vai repreender esse poder das trevas que quer adiantar, quer acelerar a destruição e levar a pessoa até a ceifar a sua própria vida. Entendeu, gente? Ou então enlouquecer de vez, se for mulher, sair pela rua pelada, que nem já vi aqui umas 3 em Guajará-Mirim. Graças a Deus que 2 eu sei que foi curada, né? Uma sumiu, né? Não sei, nunca mais eu vi. Não sei se ela foi embora daqui de Guajará. Essa última também, que eu nunca mais eu vi, ela andava nua direto, possuída direto. Então, aqui ainda nessa pesquisa que eu fiz aqui, sobre a depressão, ela é espiritual também, eu continuo aqui falando, aspectos da depressão sobre a ótica espiritual, perda de propósito, frequentemente descrita como uma dor da alma, ou vazio existencial, onde a pessoa perde o rumo e a motivação. Aqui, a perda de propósito é essa, ó. Frequentemente descrita como uma dor na alma. É uma dor mesmo que a gente sente na alma. É um vazio, ou vazio existencial. A pessoa parece que não existe mais, não se enxerga mais como pessoa, não se enxerga, né? Onde a pessoa perde o rumo e a motivação. Isso é depressão, gente. É tanta coisa ruim que vem, que não é de se admirar, que algumas pessoas não suportam. Esses dias agora, dia 2, um rapaz aqui em Guajará-Mirim tentou contra a sua vida e graças a Deus, acho que foi o pai dele,
que acordou 7h30 e ainda deu tempo de tirar. Ele estava enforcado já na corda. 2 de fevereiro agora, de 2026. E deu tempo salvado. Inclusive, eu só vi esse vídeo porque a tia dele estava indignada, porque os bombeiros foram chamados às 7h30 e tamanha 9 horas não tinha chegado, né? E o menino, graças a Deus, eu acho que ele escapou. Então, o bombeiro aqui de Guajará-Mirim, nós estamos com um problema aqui sério, para ligar para os bombeiros, para a polícia militar e para o hospital aqui regional. É que, não sei na cidade de vocês, mas aqui os ladrões nos noiados roubaram toda aquela fiação antiga dos telefones com fio, né? Que tinha ainda nas lojas, no hospital, nos bombeiros. Então, para ligar para os bombeiros de Guajará-Mirim, tem que ligar primeiro para Porto Velho. De Porto Velho, eles ligam para os bombeiros daqui. E isso está até custando a vida de pessoas, porque o bombeiro chega atrasado. Mas deixa para lá. Então, esses dias agora teve uma tentativa de suicídio, mas graças a Deus que não, Deus livrou, né? Inclusive eu oro toda madrugada para Deus repreender esse espírito de suicídio e a depressão também na vida de todas as pessoas. Aqui, ó. Conflitos internos. É um tema, né? Pode estar relacionado à culpa, remorso ou dificuldade em perdoar a si mesmo. É uma coisa que o deprimido aflige muito a consciência, né? Aflige muito a vida de um deprimido. É quando ele chega nesse estágio aqui, que eu já cheguei, de sentir culpa, começar a se culpar por tudo que já fez de errado, até um copo que às vezes, eu já fiquei tão mal, que até um copo que eu derrubava em casa, eu doente, eu começava a me culpar. Então, gente, um sentimento terrível que vem para destruir, que vem para arrasar com a vida de qualquer pessoa. O deprimido, quando ele está nessa fase aqui, é muito difícil, ele começa a chorar e começa a lembrar de coisas do passado, coisas erradas, que Deus nem olha mais, nem ninguém olha mais, mas ele começa a querer se culpar e não se perdoa. Eu já passei por isso. Eu cheguei a uma situação que eu tive um surto, um problema muito sério, e eu queimei a minha casa em 2012, e a minha esposa estava viajando, né? Ela tinha separado, né, de mim, por causa que eu fiz algo que não deveria, e o meu filho tinha uns 7 anos, e ela voltou, eu tentei o suicídio, eu tentei tirar a minha vida nesse intervalo. Ela voltou e mesmo ela voltando, eu não me perdoava. Eu digo, aquele sentimento direto, você não deve viver, o que eu falo para vocês, que é espiritual, o diabo, os demônios, os espíritos malignos, soprando no meu ouvido, na minha mente, você não pode viver, você não tem jeito, você não tem mais jeito para você. Você fez o que não deveria, você queimou o quarto do seu filho com todas as roupas. Gente, é terrível, até hoje, mesmo tendo superado, dói meu coração, só em lembrar disso. E eu sofrendo, e eu lutando contra. Foi até preciso as psicólogas do CAPS ir lá no meu quarto, lá na casa do meu irmão, onde eu estava morando, que a minha casa tinha queimado. Eu e minha esposa, meu filho, num quartinho lá, e todo mundo sabendo que eu estava falando que eu ia tentar de novo, né, contra a minha vida. Aí as psicólogas, que nem em Deus acredita, falou para mim, me chamou, ela foi no quarto e conversando, uma psicóloga falou: você sabe, né, Nerilma, para onde é que você vai, se você tirar a sua vida?
Eu falei, sei. Para você ver, ela usou a minha fé para me salvar, porque ela usou o que eu acreditava. Ela não acredita, mas ela sabe que eu acredito nisso. E meu pai também me aconselhou. Não foi fácil não, gente. Eu sei o que um deprimido passa. Eu sei o que uma pessoa passa antes dele botar uma corda no pescoço, entendeu? Por isso que eu peço, cuide. Se você tiver uma pessoa deprimida na sua casa, cuide. Cuide, porque o caso é sério. O caso é de vida ou morte. Não é brincadeira não, não brinque. No mínimo, se não, o pior não acontecer, ele vai enlouquecer, se for mulher, vai andar pela rua pelado. Entendeu, gente? Não é brincadeira não, gente. Eu não estou aqui para brincar, fazer vídeo para me aparecer, não. Eu estou aqui para falar de coisa séria para vocês. E depressão é coisa séria, sabe? É ataque espiritual, é ataque psicológico, é culpa atacando a gente, é desânimo, entendeu? É vontade de desistir de tudo, a pessoa não perde todas as expectativas da vida. Aí, aqui já falei dos conflitos internos. O conflito interno pode estar relacionado à culpa, remorso é culpa também, tá? Ou dificuldade em perdoar a si mesmo. Esse é o conflito interno que muitos de deprimidos estão passando agorinha. Sentimento de culpa, de remorso, e não consegue se perdoar. E aí começa a achar que a solução é a morte. Visão espírita. Aqui o Google está dando aqui sobre a visão espírita do caso. Espiritualista. Isso aqui é uma visão da inteligência artificial, tá, gente? Do espiritismo. O que o espiritismo acha? Visão espírita. Espiritualista. Algumas correntes interpretam como um desequilíbrio na herança espiritual. Isso aqui é coisa do espiritismo, tá? Não é coisa minha não, nem da Bíblia. É do espiritismo. Algumas correntes interpretam como um desequilíbrio na herança espiritual, ou seja, coisa do passado, né? Que diz que eu está pagando. Aí diz causas de vidas passadas, eu não falei? Experiências dolorosas ou influências energéticas externas. Essa aqui é uma explicação do espiritismo, né? Aí tem aqui mais coisa do espiritismo, que diz: deserto espiritual manifesta-se como isolamento, desânimo e sensação de abandono divino ou afastamento da fé. Não, aqui é uma visão geral, universal. Como é que a pessoa se sente espiritualmente na fé. Aí fala aqui: deserto espiritual manifesta-se como isolamento, que a pessoa se isola mesmo, desânimo e sensação de abandono divino ou afastamento da fé. Muitos passam até a acreditar que Deus não olha mais para ele ou para ela, que Deus me abandonou. Muitos estão acreditando nisso, mas eu falo para você, se você estiver vendo esse vídeo, eu falo para você, eu sou a prova viva que Deus não abandona. Eu fiz coisas que Deus deveria ter me abandonado, mas Ele não me abandonou. Mas eu quase abandonei Deus. Mas eu não abandonei Deus também, mas tive vontade assim. Mas o que eu ia ganhar? Eu só tinha a perder. O que nós temos a ganhar de desacreditar de Deus? Se a única saída que nós temos mais viável é Deus, depois Deus indicar um tratamento médico para nós. Então nós não devemos desanimar de Deus, porque Deus está com nós. É nós que acha que Deus não está. É o diabo que coloca esse sentimento para nós achar que estamos abandonados. Abandono. A sensação de abandono divino ou afastamento da fé. Não afaste da fé, não desanime. Não perca a sua fé, porque a única saída que você tem no momento é a sua fé, é Deus.
Vamos aqui, a importância do tratamento integral. Ele já está falando do tratamento, tá, gente? Não é apenas falta de fé. A depressão é uma doença real, não uma fraqueza de caráter ou falta de Deus. Tá, gente? Aqui, ó, não é apenas falta de fé. É o título. Aí fala, a depressão é uma doença real, não uma fraqueza de caráter. Porque tem muita gente que, isso aí é fraqueza da mente, é fraqueza... Vai nessa, tá? Você que nunca teve, não deseja passar por isso. Você que anda falando, isso aí é frescura, fraqueza da mente. Que Deus nunca permita você passar por isso. Você não faz ideia do inferno aqui na terra. Entendeu? Porque eu vejo tanta pessoa com câncer, mas elas imploram pela vida, com câncer. Elas imploram. E o câncer, geralmente, só Deus mesmo. São poucas pessoas que sobrevivem, mas elas não querem morrer. Mas o deprimido, ele tira a própria vida, muitos deles. Então, posso dizer que é pior até que o câncer, a depressão grave. A depressão grave. Então, deserto espiritual manifesta-se como isolamento. Aqui, não é apenas falta de fé. A depressão é uma doença real, não é uma fraqueza de caráter ou falta de Deus. Não é fraqueza e nem falta de Deus. É uma doença real, psicológica, espiritual, emocional e reflete no físico também. O seu corpo fica totalmente, a energia do seu corpo vai totalmente embora, você não tem força nem de andar, nem de tomar banho, não tem ânimo para nada. Você vai andar de bicicleta, parece que a bicicleta tem 200 quilos. Tudo que você vai fazer fisicamente cansa. Acaba com a gente. Abordagem multidisciplinar. O melhor caminho inclui medicina, psiquiatria, o melhor caminho inclui medicina, psiquiatria, psicoterapia e, para quem deseja, recursos espirituais como oração, meditação e busca de sentido. Então, aqui está relatando o caminho, né? Quais caminhos a tomar, né? O caminho inclui medicina, que eu estou fazendo, psiquiatria, que eu estou fazendo, psicoterapia, não estou fazendo porque não precisou, e para quem deseja, recursos espirituais como oração, meditação e busca de sentido, ou seja, busca de sentido na palavra de Deus, né, gente? O sentido da vida está em Deus, está no nosso filho, está na nossa família. Você tem que ver as coisas que faz sentido na sua vida, para você ver que vale a pena ainda você viver. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, olhe para a sua esposa, olhe até para os seus animais, para os seus cachorros. Eu muitas vezes, quando eu estou ruim, assim, negativo, eu vou conversar com meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros, e até os meus cachorros me ajudam, me passam, eles começam a tipo, só falta falar comigo, e eu sinto aquela coisa boa dos animais, e eu me sinto melhor. Então, busque sentido, principalmente espiritual, bíblico, oração, família, entendeu? Busque sentido na sua vida. Apoio da comunidade. A fé pode ajudar a criar redes de apoio, fortalecendo o indivíduo através da comunidade religiosas. Bom, gente, aqui fica a critério de vocês. Eu, devido a tanto escândalo que tem acontecido no meio das denominações religiosas, Deus tem se afastado muito desse povo, muitos pecados acontecendo, não que eu seja santo, sabe? Mas as igrejas de hoje, elas perderam, digamos,
o alvo, o verdadeiro objetivo, que é a palavra de Deus, a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Hoje, as igrejas evangélicas, na sua grande maioria, estão priorizando pregar prosperidade, o reino nessa terra, entendeu? A arrecadação de dinheiro para isso, para aquilo. E os pastores, quase na sua grande maioria, se tornaram mercenários, tirando muitas vezes dinheiro de quem não tem nem para comer. Então, se você tem uma comunidade de fé e você quer tentar, se você ou da igreja católica ou da igreja evangélica, fica a critério de vocês, que não pode ficar parado, tá bom? Mas tem muito. Eu tive um tempo doente, fui em busca de ajuda em igrejas, e eu voltei, foi pior, porque comecei a ouvir coisas que eu não vi, pedição de dinheiro, acharam que eu estava com demônio querendo me derrubar no chão lá. Então eu resolvi buscar Deus em casa mesmo, ler a palavra de Deus em casa e orar a Deus em casa, e criei até esse canal para ajudar vocês aqui, para servir já de apoio para quem precisa de uma palavra, de um apoio sobre essa terrível doença, depressão, né? Então aqui fala apoio da comunidade. A fé pode ajudar a criar redes de apoio, fortalecendo o indivíduo através da comunidade religiosas. Aqui ele está abrindo exceção, né? Religiosas. Então, não é eu que estou falando, é a IA, né, gente? Em resumo, tratar a depressão envolve cuidar do corpo, química cerebral, da mente, emoção e do espírito, propósito. Então, em resumo, fala que tratar a depressão envolve cuidar do corpo, química cerebral, tratamento mental, né? Química aqui fala tratamento, remédios que venham nos ajudar, né? Química cerebral da mente, emoções e do espírito, e propósito. Então, agir, né, gente? Na fé, no psicológico, no emocional, né? E no espiritual. Então, gente, eu tinha separado outras passagens aqui para vocês, mas eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia, que nos dias de Jesus, nos dias de Jesus é que já a depressão, gente, ela é do início do mundo. Tem até um vídeo aí que eu falei sobre depressão nos homens de Deus da Bíblia, alguns homens de Deus da Bíblia que tiveram depressão, que nem Elias, Jó, Jonas, o próprio Davi, o rei Davi, né? E outros homens que tiveram, mas venceram, né? E nos dias de Jesus, teve uma mulher que ela falou, Jesus estava curando ali, porque Jesus disse que Jesus veio para os judeus, né? Ele não veio para nós, os gentios. Toda nação fora dos judeus é chamada de gentios, no caso nós. Então essa mulher que foi atrás de Jesus é chamada a mulher sírio-fenícia. Ela era uma gentil, ela não era uma judia, né? Uma israelita. Então veja o que ela falou para Cristo e o que Cristo fez. E pelo aspecto que ela fala da filha dela, com certeza a filha dela começou com a depressão que não foi tratada e naquele tempo não tinha recurso, e quem orou nela não a libertou, e a sua mãe, e é isso que qualquer mãe faz, que ama o seu filho, soube que Cristo curava e foi atrás de Cristo, e veja, e ela ainda teve que ouvir a coisa, né, pesada de Cristo, mas ela não desistiu,
e você vai ver a vitória que Deus deu. Então, ela fala que a filha dela está na casa dela endemoniada. Então, é que nem eu falei para vocês, essa doença, ela, não é todas as pessoas que estão deprimidas, gente, também não estou exagerando, tá? Não é todo mundo que está com depressão que pode estar endemoniado. Eu só estou falando que todo deprimido grave, ele é atacado espiritualmente. Não quer dizer que ele esteja endemoniado, mas tem caso que a pessoa que extrapola e o demônio consegue oprimir essa pessoa, ou um jovem, ou uma mulher. Aí tem que vir um homem de Deus, não estou falando pastor, estou falando um homem de Deus, uma pessoa que tenha autoridade sobre o demônio, para expulsar. Eu não estou falando de que todos os esquizofrênicos ou esquizofrênicos têm demônio. Não, eu sou perseguido até hoje. Todos somos, todas as pessoas são, mas o deprimido, ele sente mais forte esse ataque. Nós sentimos porque se torna mais sensível. O deprimido, ele se torna mais frágil, sensível. Vocês não sabem o tanto que a gente se sente, a gente se torna tão sensível que a gente sente qualquer coisa que chegar perto da gente assim, qualquer coisa ruim a gente sente, de tão sensível que é o deprimido em estágio grave. Mas não quer dizer que todas as pessoas com depressão ou esquizofrenia têm demônio. Não, é só uma opressão demoníaca que tenta perturbar a pessoa. Todos têm essa opressão, mas não quer dizer que todas as pessoas estão demoniadas, entendeu? Mas chega o caso da opressão ser tão grande que o demônio chega a incorporar nessa pessoa. E às vezes consegue ser liberta logo e às vezes não, dependendo da situação. Tem uns que é mais forte, aquela possessão. Tem até um caso de um endemoniado, com licença. Tem um caso de um endemoniado na Bíblia, que Jesus estava até na casa de Marta e Maria, quando Lázaro estava doente, né? E Jesus deixou Lázaro doente ali, é lá em João capítulo 11, o Evangelho de João capítulo 11. Jesus deixou Lázaro doente, inclusive Lázaro morreu, porque Jesus saiu mais seus discípulos para ir libertar o demoniado gadareno. Também ele morava no sepulcro e nenhuma corrente segurava ele quebrava todos e ele vivia nu também, que nem eu falei para vocês aqui. Isso é característica de doença que ele pegou, que não tinha tratamento e foi evoluindo, o demônio que oprimia ele entrou dentro dele e entrou uma legião de demônio nele, e Jesus saiu lá da casa de Marta e Maria, onde Lázaro estava doente, e Jesus foi libertar. Enquanto Jesus foi libertar esse endemoniado Lázaro, o gadareno, e na terra de Gadara, né, que era a terra gentílica, criava até porco lá. Por isso que eu falo que lá era terra de gentil, porque os israelitas não criam porco. Então, quando Jesus chegou lá, o demônio falou na boca do gadareno: aqui vieste, Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? Deixa-nos entrar nesses porcos. Aí Jesus disse: quem são vocês? Eles disseram: legião, uma legião o exército romano antigamente era chamado por legião. Cada legião tinha 6 mil homens, ou 600, uns falam 600, outros falam 6 mil homens, uma legião romana de exército. Se esses demônios eram uma legião, ou era 600 demônios, ou era 6 mil demônios nesse homem. Aí eles pediram para entrar nos porcos. Por isso que eu falo que era uma região que não era mais a terra de Israel ali. Mas Jesus foi lá só para libertar esse endemoniado, que com certeza era da região ali. E Jesus libertou, e a Bíblia diz que ele se tornou o maior pregador ali da terra ali, ganhando pessoas para Cristo através do testemunho dele, do que Cristo fez por ele. E foi liberto por Cristo. Enquanto isso, Lázaro morreu. Aí Jesus voltou lá e as irmãs dele... É só vocês verem em João capítulo 11 ali.
Quando voltou, Senhor, o Lázaro morreu e tal, está com 3 dias. Aí Jesus foi lá e, resumindo a história, ressuscitou Lázaro também, para resolver o problema todo. Então esse endemoniado gadareno, supostamente ele não começou, o demônio não entrou nele de qualquer jeito, ele estava bonzinho assim, não. Ele adquiriu uma depressão, uma esquizofrenia, e aos poucos ele foi sendo vencido pelo esse espírito, foi ficando, se isolando, foi ficando triste, foi se afastando das pessoas, foi adoecendo, e aos poucos foi até que o demônio, essa legião entrou nele. Aí pronto, ele vivia dominado pela legião, mas Jesus curou. Então, se Jesus curou no passado, ele cura hoje ainda no presente. Então creia, eu creio nisso. Então creio você, que você vai ser curado, você seja uma criança, um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, um idoso. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então vamos ler aqui o que essa mãe pediu para Jesus. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo do 18 ao 28. Diz assim: mas o que sai da... Porque... do 22 ao 28, na verdade. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos falaram para Cristo: despede ela, fala com ela. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Jesus quis dizer aqui, não é bom tirar o pão dos judeus e jogar para os gentios. Chamou ela até de cachorrinhos, né? E o que ela falou para Jesus? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o que Jesus falou? Ela falou, essa palavra dela foi a vitória dela. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Está vendo? Ela estava lá, longe da casa dela, mas a partir daquele momento, a filha dela já ficou boazinha na casa dela e foi liberta de tudo. E com certeza ela foi oprimida através de alguma doença mental que acabou agravando, e ela acabou ficando oprimida e possessa por demônios. Como na época era muito mais difícil, até hoje, gente, o pessoal... tendo aí já vários meios de tratamento, tem o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, aqui em Guajará-Mirim, quase toda a cidade, tem tratamento, tem divulgação, tem a internet, tem o YouTube, tem o Google, e assim mesmo muitas pessoas estão sofrendo, deixando de procurar ajuda, buscar ajuda de Deus, né, dos médicos, da medicina. Então é isso, gente. Eu tinha mais coisa para falar hoje, mas eu queria falar mais dessa parte espiritual que atinge todas as pessoas com depressão e esquizofrenia e até outras enfermidades mentais, psicológicas, emocionais. Então, aqui no livro de Provérbios, gente, fala assim, ó, Provérbio capítulo 27, versículo 19, para fechar. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Entendeu, gente?
Ele falou assim, se nós olhar na água, o que aparece? O nosso próprio rosto, né? E assim o nosso coração reflete também no nosso rosto. Aqui, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, se o nosso coração estiver alegre, ele vai aparecer no nosso corpo, vai ficar evidente. Quando a pessoa está triste, o seu coração está triste. Quando ela está alegre, o seu coração está alegre. Isso aparece que nem eu falei para vocês. A janela da alma é os olhos. Entendeu? Então, preste atenção quando você vê uma pessoa triste, olha com um olhar triste e profundo, a alma dela está doente. Então, é hora de cuidar e de buscar ajuda. Então, valeu, gente. Forte abraço para os poucos que estão inscritos aí no meu canal. O Plantão Bíblico, né? Eu estava com 14, né? Faz dia que estou com 14 inscritos, mas eu não estou preocupado, não. Eu alcançando uma pessoa, se eu ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. Eu falo aqui como se eu estivesse falando para 10 mil, tá bom, gente? Para mim, uma pessoa é tão importante quanto 10 mil pessoas. Então, forte abraço a esses 14 que me seguem e aos outros que assistem os vídeos aqui, né? O próximo vídeo será um vídeo de meditação bíblica, né? Se Deus quiser. Então, um forte abraço. Agora, 9h26 da noite desse dia 7 de fevereiro de 2026, sábado, gente. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.